Olá pessoal, Matheus aqui. Que semaninha cheia de coisas para nós falarmos, não é verdade? Tem semana que a gente faz apenas um vídeo porque não tem nada demais acontecendo nos mercados e tem semana que a gente precisa fazer um vídeo a cada dia praticamente. E eu nem iria tocar neste assunto aqui no canal porque nada ainda se tornou concreto com relação a essa tributação de investimentos lá no exterior. Mas, dada a quantidade avassaladora de perguntas que eu tenho recebido sobre isso, eu achei de bom tom fazer um vídeo a respeito. E o que eu quero dizer sobre isso, pessoal, são as seguintes coisas. Primeira coisa, isto é uma medida provisória, certo? E uma medida provisória, embora ela entre em efeito, ela ainda precisa ser aprovada pelo Congresso. Então, a medida provisória foi emitida, isso ainda precisa passar no Congresso e a medida provisória mesmo prevê a incidência dos impostos somente a partir do ano que vem. Então, para este ano, de qualquer forma, aconteça o que acontecer, nada muda ainda. Aí, ok. Bom, se for aprovado, pode ser um problema? Vamos falar sobre isso agora. Vamos lá. O que esta lei diz é que ela prevê ali algumas faixas de tributação, certo? Então, acima de 6 mil vai ter uma tributação de 15%, depois vai ter uma tributação de 22,5%, e aí isso daí está deixando muita gente um pouco assustada, porque muitas pessoas têm dinheiro lá fora e com toda razão, né? Muito mais previsível, vamos dizer assim, o mercado lá fora do que o mercado aqui dentro. Só que acontece o seguinte, o Brasil e os Estados Unidos, eles têm ali um acordo contra a bitributação, certo? Eles têm um acordo que faz com que aquele imposto que você já pagou nos Estados Unidos, você não pague novamente aqui no Brasil, porque senão tornaria qualquer negócio totalmente inviável. E por conta de haver este acordo e por conta dos impostos sobre rendimentos, né, que a gente tem que pagar lá nos Estados Unidos, que aliás, não é que a gente paga, tá escolhendo, isso é deduzido na fonte, tá? O dinheiro que a gente recebe já está deduzido desse imposto, então às vezes muitas pessoas nem percebem isso, mas elas já estão pagando esse imposto. Então esse imposto ele já é pago. E aí quando chega aqui no Brasil, a alíquota que a gente pagou lá é maior do que esses 22,5%, então acaba se tornando sem efeito essa tributação que está prevista para as pessoas físicas. Poxa, Matheus, mas se é sem efeito, então por que afinal isso daí está sendo feito, né? O que o governo quer com isso? O que este texto parece mirar, né? O alvo deste texto parece ser justamente as empresas offshore. As pessoas, quando tem aí mais de uns 200 mil dólares em dinheiro lá fora, já começa a valer a pena você custear um offshore, porque realmente a economia de impostos é muito grande. Basicamente, quando você tem um offshore, você não paga imposto quando você compra e vende um ativo. Você vai pagar imposto quando você trouxer o dinheiro de volta do offshore aqui para o Brasil. Então, muita gente resolve fazer isso, e com toda razão, para ter estes ganhos tributários. E nessa operação, né, da pessoa física trazer o ganho da offshore para o Brasil, isso daí ela vai ter que pagar mais imposto de acordo com esta lei. Se ela for aprovada, claro, e por que eu fico frisando, por que eu fico repetindo aqui, né, se for aprovada, se for aprovada, se for aprovada. O motivo, pessoal, é muito simples. O Congresso, certo, está repleto de políticos, óbvio, e os políticos adoram uma conta lá offshore, seja para investimentos legais, seja para recebimentos não tão legais assim. O fato é que existem vários políticos com offshore e as pessoas estão lá no Congresso. Então, boa sorte para conseguir aprovar esta lei lá no Congresso. Eu não estou dizendo que ela não tem chance nenhuma de ser aprovada, certo? Eu não sei quais são as negociações que estão havendo ali nos bastidores. Quem sabe eles até consigam aprovar, porque de fato o presidente que está lá empossado neste momento, ele tem uma grande habilidade política, é inegável isso daí. Agora, muito mais interessante do que ficar analisando o texto dessa lei em específico, talvez seja olhar o que está por trás do texto dessa lei. O que motivou o governo, ou está motivando o governo, a buscar novas fontes de arrecadação de imposto? E para isso, a gente não precisa ir muito longe, basta relembrar das condições do arcabouço fiscal que foi recentemente promovido. O que diz aquele arcabouço é que as despesas ocorrem em função da receita, certo? Não é o crescimento do PIB que conta, o que conta é a receita. E a receita de arrecadação de impostos, ela pode ser facilmente aumentada, basta que para isso sejam aprovados novos impostos. Então a conta é clara. O governo quer gastar mais dinheiro e ele tem que custear isso daí, certo? Economizar dinheiro para o governo, diminuir impostos, isso significa reduzir o Estado. E o fato é que para o governo que está hoje no poder, a
ideia de reduzir Estado é praticamente uma heresia, né? Um sacrilégio falar nisso. Então, obviamente que isso não vai acontecer o oposto disso. E para acontecer o oposto disso, é necessário arrecadar mais dinheiro. E para arrecadar mais dinheiro, é necessário que hajam novos impostos. Então, eles estão, né? O governo está caçando dinheiro onde ele conseguir encontrar e, obviamente, que ele vai encontrar esse dinheiro no bolso nosso, nas pessoas, certo? Que pagam este imposto. Então, talvez muito mais importante do que olhar para esta lei seja olhar para este movimento, porque existem algumas coisas aqui no Brasil, que eu já falei em vídeos anteriores, que são isenções, mas que essas isenções não existem em outros lugares do mundo, como por exemplo o caso dos dividendos, é o caso dos fundos imobiliários, certo? Quantas pessoas não têm investimentos baseados em dividendos ou baseados em fundos imobiliários? Quanto tempo mais é razoável supor que numa situação como a que nós estamos hoje, esse tipo de isenção vai perdurar, certo? Fica aí uma questão para cada um pensar. Eu acho que pensar sobre isso é muito mais importante do que se ater ao texto desta nova lei, porque ela ainda não foi aprovada, certo? A medida provisória, tudo bem, ela entra em vigor, tá? Mas isso daí ainda não foi aprovado no Congresso, então talvez seja mais importante pensar quais são os novos impostos que este governo poderá criar. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistirem e não deixe de cadastrar o seu e-mail na lista que está na descrição. O objetivo dessa lista é justamente privilegiar aqueles que acompanham o canal faz tempo e gostam do conteúdo do canal. Essas pessoas vão receber descontos que não estarão disponíveis nunca mais ao longo do tempo. Então, não custa nada para colocar o seu e-mail lá. Se você tiver interesse, é só chegar o link na descrição. E se você não quiser receber mais e-mails também, depois que você receber aí o primeiro código de desconto, se você achar que não vale mais a pena receber mais nenhum, é só você descadastrar e nós eliminaremos o seu e-mail na hora, ok, pessoal? Também odeio spam, não vou mandar spam para ninguém. Muito obrigado e até o próximo vídeo.